agora é provavelmente um momento importante de comprar ativos no Brasil. Porque você perguntou, você acha que alguém deveria montar uma carteira de fundos imobiliários hoje de tijolo diversificada? Você trouxe o seguinte, né, essa questão do stock picking é muito importante na parte dos fundos imobiliários. E lá nos Estados Unidos, pô, o mercado financeiro é muito mais evoluído, Sim. e lá é o que você falou, né, lá, pô, a gestão Vanguard, né, o Vanguard, né, que é o investimento passivo e tudo mais. E eu vejo muitas pessoas crescente essa defesa aqui desse investimento passivo no Brasil, que você escolhe os ativos e segura eles ali ao longo do tempo. Eu vejo muita gente defendendo isso sem base em matemática, estatística para o assunto. Então, Sei. acha que funcionou lá nos Estados Unidos que vai funcionar aqui no Brasil. Eu costumo dizer para as pessoas: "Ó, não é bem assim, né, porque lá nos Estados Unidos a alocação base é 60-40. Se tu fizesse isso aqui no Brasil, você ia estar mais enrolado, você ia estar com dificuldade". Você acha que a gente está longe ainda do momento em que na parte de fundos imobiliários a pessoa pode comprar 5, 6, 7, 10 fundos imobiliários, que seja, é um número de fundos imobiliários que ela vai carregar ao longo da vida sem se preocupar ainda em olhar mais esses fundos imobiliários? Estamos longe desse ponto? Primeiro, eu acho que a lei da gravidade está a favor das coisas que o Jack Bogle ensinou. E a teoria e os números na prática mostram que ele estava certo. Tanto é que a BlackRock e a Vanguard são o que são, e tanto é que os fundos ativos foram virando o que foram virando. Uma parte tem a ver com por ser passivos, outra parte tem a ver com o custo, que as coisas são correlacionadas, mas sem ser baixo custo também a história toda não funciona. Muito bem, isso não aconteceu no Brasil ainda, e um pedaço tem a ver com a nossa volatilidade. De fato, você ter uma política americana de, como a gente diz, buy and hold no Brasil, ou você tem um estômago de avestruz, ou possivelmente você entregou todo o teu resultado em algum momento, ou algumas pessoas se destacam fora da curva. Mas, enfim, não é muito fácil de você viver com isso. Certamente, como gestora, é muito difícil de você viver com isso. Você vai viver períodos de baixas muito relevantes e dificilmente os teus investidores vão suportar essa situação, né? Eh, mas eu acho que a direção é esta, eh, com o comentário que você falou, que é o seguinte: as proporções da alocação normal passiva, quase com certeza no Brasil que fazem sentido, são diferentes. Por exemplo, você ficar 60% alocado em equities no Brasil e 40% em renda fixa, me parece uma proporção imprudente. Ou, de novo, você tem que ter estômago de avestruz. Para um momento como esse. Agora, nós estamos vivendo um momento que é um nadir do ambiente de ativos de risco, né, um ponto baixo na percepção de valor dos ativos de risco, a bolsa brasileira extremamente descontada, tem muitas explicações para isso. A nossa administração federal fez tudo direitinho para atrapalhar o valor dos ativos de renda variável, para fazer subir o juro, para subir o câmbio e criar, além do mais, um ambiente institucional, tem um ambiente institucional que é nocivo a criação de riqueza empresarial. Isso no ambiente fiscal é verdadeiro, no ambiente regulatório é verdadeiro e por aí vai. Então, ok, não há surpresas e se o Brasil perseverar nessa direção, é um mau mercado de alocação de capitais. Então, o que que nós estamos todos fazendo aqui? Bom, nós estamos fazendo aqui o fato de que a gente sabe que o Brasil sempre soube corrigir o rumo antes de caminhar por onde a Argentina caminhou no passado, quem sabe chegou num ponto de transformação, esperemos que sim, seria um ótimo exemplo para o Brasil, e por onde a Venezuela caminhou, e não sei muito bem quando haverá de corrigir esse rumo. E outros países que abdicaram, digamos assim, de um ciclo de prosperidade, e o Brasil brinca com isso, mas nunca foi nessa direção. Infelizmente, a gente tampouco foi na direção de quem comprou inequivocamente o modelo de acúmulo de prosperidade
como é o caso dos países asiáticos, com todas as implicações de prudência fiscal, com todas as implicações de foco em infraestrutura, com todas as implicações de foco em educação, com criação de riqueza intergeracional, ou seja, são variáveis que a gente não soube sempre administrar aqui. Então, só que a gente tampouco abdicou da capacidade de gerar riqueza empresarial e, em alguns momentos, teve correções importantes de rumo. Vários momentos fabulosos, como, por exemplo, o mais importante, que marca mais a vida de todos nós, que é o Plano Real. E eu tenho a honra e digamos assim, até a responsabilidade de ser sócio do Gustavo Franco, que foi um dos membros centrais com todas as outras pessoas que eu não vou mencionar aqui, que fizeram parte disso. Mas nós só existimos como mercado, como realidade, por causa de coisas como o Plano Real. Também, no meio do caminho, houve muitas transformações positivas na história do Brasil que criaram um mercado que tem um potencial de longo prazo. Então, hoje, se eu fosse falar alguma coisa, é muito mais provável que hoje seja um bom momento, e eu não estou aqui querendo fazer papo furado de vendedor de alguma coisa, mas agora é provavelmente um momento importante de comprar ativos no Brasil, porque para você poder fazer um preço médio que vai compensar inclusive o fato de que digamos que chega daqui a 2 anos e consensemos que provavelmente a administração federal passará por uma transformação rumo a alguma coisa pró-mercado. E rumo a um rearranjo institucional que ajuste as questões fiscais. O que vai acontecer com esse mercado? Ele vai ficar valorizado e caro. E aí sim você vai querer comprar? Mas aí sim você não vai ter retornos relevantes de longo prazo. É muito importante, de novo, Jack Bogle, vocês têm que ter um plano de acúmulo de capital, de compras. E comprar quer dizer comprar na baixa e também saber restringir um pouco as compras nas altas, saber ter a prudência de que o momento de alta talvez seja um momento de realização. Então, não é para todo mundo isso, realmente é difícil você num momento do contrassenso, você tomar uma decisão, como por exemplo, hoje, eu sei que é difícil alguém falar assim: "Não, eu vou fazer uma alocação em bolsa brasileira". Só que o fato é de que ativos brasileiros de altíssima qualidade estão muito descontados. Do setor financeiro, do setor de varejo, do setor que você quiser, de consumo, de infraestrutura, nunca houve um momento para você comprar ativos brasileiros, se o seu preço é em dólar, então não sei nem o que dizer. Eh, então então é isso que eu acredito, que a longo prazo, sim, nós vamos para um mundo em que passivo, indexado, listado, grande, pagador de renda tende a ser uma proporção muito maior ainda do mercado. Cara, uma coisa que você trouxe, né, legal, você falou o seguinte: "Pô, pra mim tá barato pra comprar". E aí a gente vamos voltar um pouquinho, né, no final do ano passado, pô, acho que o mercado americano ficou mais claro que os Estados Unidos iam começar a cortar os juros ali, outubro, novembro, dezembro, a gente teve acho que novembro, dezembro lá nos Estados Unidos, a gente teve uma queda de juro de longo prazo razoável. O nosso juro aqui consequentemente também foi, né, andou, e a gente teve um desempenho muito bom dos ativos de risco naqueles 2 meses. Tudo bem que não tem que ser janela para ninguém auferir nenhum tipo de retorno, tô só contando o que aconteceu. Só que naquele momento as pessoas falaram: "Agora vai". O juro Brasil estava caindo e tudo mais, então o ano 2024 vai ser bom, porque o juro vai voltar para baixo de 10%, vai lá e aí começaram as projeções 9, 8,5, 8, quem sabe abaixo de 8, né, aquele otimismo e tal. E aí meio que se a gente for pegar o início do ano, que se esperava uma queda relevante da Selic, para agora que a gente está encerrando o ano com a Selic subindo, teve uma quebra de expectativa muito forte. Não, esse é um ano da depressão moral do investidor. É óbvio que sim. O ambiente nas gestoras de investimentos ativas, vai numa gestora de ações, long only, são, os multimercados que tem que bater o CDI, e que operam, eh, kits macro Brasil. Eu acho que tem uma parcela disso que ainda bem que, digamos, esteja havendo uma correção com relação ao real valor disso tudo, tá tudo certo, mas tem muita gente fabulosamente competente nisso e que tá cansada. É óbvio, mas esse é um momento de canseira. Agora, de novo, a gente sabe que é nos momentos de canseiras que surgem as oportunidades excepcionais.
eu estou falando com todo cuidado, que eu não estou aqui pregando, Aham. sabe, eu tenho o segredo para vender para todo mundo, mas que você perguntou: "Você acha que alguém deveria montar uma carteira de fundos imobiliários hoje, de tijolo, diversificada?" Sim, acho, com toda a prudência que sim. Você acha que essa pessoa poderia também montar uma carteira diversificada de ações de qualidade no Brasil? Sim, acredito que sim. E eu não tentaria, como pessoa física, operar a curva de juros, tem que estar mais pré ou mais pós, isso é assunto, se você quiser pega um pedaço da sua carteira e coloca para alguém craque nessa história, JGP, SPX, essas pessoas sabem operar esses negócios muito melhor do que qualquer pessoa física vai saber fazer, e é difícil pra dedéu. Uhum. Mas 70% da sua carteira fica simples. Compra ativos reais longos, ativos de renda, ativos, listados, com liquidez, eh, e faz mais do que uma compra, faz um programa de compras. Se você tem até tá bom, você tem R$ 5.000, compra R$ 500 por mês, espaça esse processo. Se você tem R$ 500, faz R$ 100 por mês. Hum. Você tem R$ 5.000.000, espaça isso em 100.000, para você não tentar acertar uma realidade que é inacertável, ninguém a capacidade de tempo que se investe, inclusive nesse tipo de foro aqui, né, que a gente está acostumado, a gente escuta tanta lá no escritório fica aquelas telas ligadas, você fala assim: "Cara, como que essas pessoas podem ter tanta opinião sobre, por exemplo, o que que o Trump vai fazer?" Eu garanto que, eu acho até que eu conheço bastante pessoa muito bem informada nos Estados Unidos, e ninguém sabe. Você fala o que você quiser, ninguém sabe se o Bessent é ou não é tarifeiro, quão tarifeiro será, que efeitos as tarifas terão exatamente sobre todos nós, e você pode discutir esse negócio ad nauseam. Não vejo que esse seja o tempo que o investidor individual deveria gastar. Perfeito. Eu acho que muito legal que você trouxe, porque hoje a gente estava discutindo o efeito do Carrefour, né, que o lá fora o cara falou assim: "Não, a gente vai comprar aqui só carne dos franceses e tal", e aí o boicote é a galera socando a ação do Carrefour aqui como se fosse um negócio tipo assim: "Porra, mudou o fundamento do Carrefour pra sempre, os caras nunca mais vão comprar, vai quebrar, tal, não sei o quê", a gente pensando: "Porra, cara, não é possível, o cara tá precificando isso, tá vendendo todas as ações por causa de, sim, 2 manchetes. Não é possível", e tem cara tomando decisão com base em notícia dessa maneira, né. Tem uma frase da Alice, eu gosto sempre de trazer exemplos, né, mais práticos e tal, que é aquela frase que aparece o gato, né, ela fala: "Pô, tô perdida, pra onde eu vou?" Ele fala: "Não sei, pra onde você quer ir?" Ela fala: "Não sei". Então, você tá perdido, você não tem uma Qualquer alocação, caminho serve. qualquer caminho serve, meu amigo. Então acho que isso que o Paulo traz é muito legal, você tem que ter uma alocação. Você tem que definir o quanto que você vai colocar dos seus investimentos em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa. Você precisa ter isso. Sabe o que vai acontecer? Se você não tem, se você acha que você é um malandrão, uma malandrona, vai acertar a hora de aumentar um, reduzir o outro, na hora que der o pânico, e tem um detalhe interessante, né, porque as pessoas falam: "Não, eu sei, quando vier a crise e o pânico, eu sei que é a hora de comprar. E quando vier o otimismo, eu sei que é a hora de vender". Só que o que que você muito provavelmente não sabe? Que toda crise ela é gerada por um motivo novo. E aí como você não é experiente, você vai pensar: "Mas poxa, dessa vez realmente pode ser diferente". Porque lá atrás eram crises com causas diferentes, consequências diferentes. Hoje isso a gente nunca vê isso. Ué, escuta, você acabou de descrever como nós começamos o ano com uma previsão de juros que não se cumpriu de longe. E agora estamos todos consensando que os juros vai a 11,5, a 13,5 em 2025. Ok, eu também acho, ceteris paribus, dado, nas condições de temperatura e pressão corrente, também eu acredito que vai a 13,5. Só que e e as próprias pessoas que estão falando isso são muito educadas, o Itaú está falando isso, Uhum. a minha turma da Rio Bravo não está falando tudo isso, mas um pouco no caminho disso, o BTG está falando, são pessoas e elas têm que falar alguma coisa, mas essas pessoas também sabem muito bem que, as variáveis são muito grandes. Primeiro que tem o custo do dinheiro internacional acima de tudo isso, e nós não sabemos exatamente para onde vai os Estados Unidos. Essa questão de pressão inflacionária nos Estados Unidos, nós não sabemos. Estamos todos muito preocupados com isso, e a questão, a equação é Trump, tarifas, inflação, juros. Portanto, desvalorização cambial nos mercados emergentes e, portanto, juros necessariamente crescentes nos mercados emergentes. Ok, essa é a fórmula básica. Só que a dimensão disso nós não sabemos, e
um volume de surpresas muito importantes no meio desse caminho. Tanto é que você acabou de descrever. Mas não estava escrito nas cartas que o juro ia abaixo de 10 esse ano, que nós íamos logo recuperar. A gente acreditava nisso também na Rio Bravo. Só que aí, no decorrer do tempo, a gente foi vendo as contas públicas e fomos mais do que. Eu acho até. As contas públicas fazem um papel enorme, mas as falas do presidente da República são tão autodestrutivas na frente fiscal que é quase como se ele quisesse provocar. E você fala assim, não, é da intenção. Eu acho que é. A, a- a gente sempre avalia que as personagens de liderança sabem exatamente o que estão fazendo. E é óbvio que não sabem. Porque não há benefício objetivo nisso. Então, francamente, se o presidente decidir falar uma linguagem normal, aonde a questão de saúde fiscal não tem nada a ver com ser de esquerda ou ser de direita, que pobre e rico têm que equilibrar o orçamento, porque senão há consequências para a vida de todo mundo. E isso não tem nada a ver ser do PT, ou ser do PSDB, ou ser do PL, ou do União. Todos rezam pela mesma cartilha. Pecou, pagou. À esquerda ou à direita. Se ele amanhã começar a falar diferente, muda todo esse discurso. Perfeito. Se ele amanhã fizer uma meia volta, aí depois nós vamos estar racionalizando porque então não vale a pena. O que vale a pena é sempre ir montando uma carteira para você ficar na média dos preços de altos e baixos. E se você vai esperar ficar pior a situação, compra um pouco agora, porque você já, por assim dizer, comprou um pequeno hedge, porque vai que vira na sua cara. Também é possível. Uhum. Perfeito. Cada vez mais cara, saiu um relatório da Ambima, isso, assim, e já internacional também, né, o prazo que as pessoas seguram os investimentos na sua carteira ao longo do tempo. Esse prazo ele vem caindo absurdamente, de um modo que ele tá, tipo assim, começou lá 10, 20 anos, há décadas atrás, então a pessoa comprava uma ação e segurava bastante tempo e tal. Esse prazo veio caindo até que na média hoje a pessoa segura por alguns meses os investimentos na carteira, né. Só que a gente traz essa realidade para o mundo imobiliário. E aí eu fico pensando, pô, eu estava conversando com um cara no mestrado, essa última vez que eu fui, ele estava falando: "Gui, eu, cara, compro terreno, desenvolvo o imóvel, construo e depois coloco para vender", eu falo: "Pô, legal, quanto tempo leva mais ou menos, né, até se achar um negócio legal?" Ele fala: "Uns 3 3 anos. anos, 3, 4 anos". Eu Eu falei: "Legal", aí eu fiquei pensando: "Pô, cara, mas se o mercado de fundos imobiliários, ele reflete de alguma maneira o mercado imobiliário, qual que seria o prazo mínimo para a pessoa falar o seguinte: "Vou comprar um fundo imobiliário e eu vou esperar um tempo para oferir se a estratégia daquele gestor deu certo ou não"? Então, na sua visão, Paulo, qual seria um prazo para Tá, você. você descreveu uma situação de desenvolvimento imobiliário. Perfeito. E quando alguém compra um fundo imobiliário listado de renda, ele está comprando um ativo dito performado. Ele está construído, locado e pagando aluguel. Então, eu diria que para você realmente entender o valor daquele ativo dentro da sua formação de poupança, no mínimo 3 anos. Eu realmente não vejo. E se você estivesse falando de um fundo de desenvolvimento imobiliário, eu ia dizer 5 anos, 6 anos. Mas como é renda, eu diria que 3 anos. Agora, eu não acho que alguém devesse comprar uma pessoa física devesse comprar ativos para formar o seu patrimônio, que ele pensasse em tudo, digamos assim, menos do que 5 anos. Eu não acho que nós não vejo nenhuma prova no mundo de que uma pessoa física tem a capacidade de tomar decisões de alta volatilidade de entrada e saída, que compense os custos dessas entradas e saídas, porque a cada vez que você faz uma entrada dessa, você vai pagar corretagem para alguém está te vendendo alguma coisa ou você está comprando alguma coisa. Eh, os números não são a favor desse tipo de situação. Então, eu diria que um fundo imobiliário de renda, para ser bem objetivo, 3 anos. Mas eu diria o seguinte, se você não pensa que pelo menos 5 anos, eu não tocaria.